Na maioria das vezes, as guerras são feitas pelos poderosos. Os impactos das decisões tomadas em gabinetes e acampamentos estratégicos geralmente recaem sobre locais a quilômetros de distância de onde estão os indivíduos do alto escalão dos exércitos. Rotaro no Haka, ou Túmulo dos Vagalumes na tradução brasileira, conta uma das histórias de anônimos que sofreram as consequências dos conflitos. Túmulo dos Vagalumes é a guerra vista de baixo. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pensador e professor em formação, e seja bem-vindo a mais um episódio do História Pop. Hoje a gente vai falar sobre a Guerra do Pacífico, sob a ótica do filme Túmulo dos Vagalumes. É logo depois da vinheta. Baseado na obra parcialmente autobiográfica de Akiyuki Nosaka, que escreveu sobre a perda do seu pai e da sua irmã no bombardeio de Kobe em 1945, Túmulo dos Vagalumes é um filme doloroso produzido pelo estúdio Ghibli, escrito e dirigido por Isao Takahata. O filme, de 89 minutos, se passa na mesma cidade de Kobe, no Japão Imperial, e conta a história dos irmãos Seita e Setsuko, em sua difícil luta para sobreviver nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios ao Japão, perpetrados pelas forças aliadas, foram desdobramentos dos conflitos que se estendiam no Teatro de Operações do Pacífico. Essas atividades militares arrasaram diversas cidades e vitimaram milhares de pessoas. Kobe, cidade onde se passa a história do filme, foi um desses alvos, provavelmente escolhida por ser uma grande cidade portuária. Em 1944 e 1945, esses bombardeios se tornaram constantes, e o filme é certeiro nessa retratação. Há sempre a iminência de bombardeiros e alertas que servem de lembrete, mesmo que em momentos de descontração infantil, que se trata de um país em guerra. Esse é um dos pontos-chave do filme e ele não deixa que o espectador esqueça. São duas crianças enfrentando esses horrores. Como na história em que se baseia o filme, Seita e Setsuko são órfãos. Eles perdem a mãe logo na parte inicial da animação. O primeiro bombardeio com que o espectador tem contato já dá a ideia do poder devastador que podem promover as aeronaves B-29 a lançar projéteis de fogo sobre as casas, em sua maioria de madeira. Muitos feridos, muitos mortos, corpos desfigurados. O cenário é catastrófico, muitos provavelmente também saldo de ataques anteriores. O pai dos protagonistas é um oficial da marinha. Estava servindo ao exército. Portanto, após várias desavenças com a tia que os abrigava, amargurada pelo cotidiano bélico e que foi perdendo o interesse em proteger os menores conforme a comida que eles forneciam acabava, as crianças se lançam à própria sorte para sobreviver em um território com alimentos escassos e pouca gente disposta a ajudar. Sozinhos, o irmão mais velho tenta prover a Setsuko alguns vestígios do que a infância deveria ser, mesmo com riscos. Percebe-se em vários momentos da animação que Seita é um jovem que acreditava no exército imperial japonês. Uma amostra da valorização militarista que vivia a sociedade japonesa na primeira metade do século XX. É após a memória de um desfile militar em que o personagem assistiu o pai, no entanto, que se pode revelar uma sutil crítica ao militarismo protagonizada pelo próprio Seita. Numa roupa entusiasta, ele mira uma arma imaginária para os vagalumes na parede do abrigo que se encontra juntamente com a irmã. A cena que se segue revela um possível descrédito com o exército, afinal, se não houvesse guerra,
talvez o pai deles estivesse ali, onde deveria estar, cuidando dos próprios filhos. Não se perdem também na retratação fílmica alguns dos vestígios do nacionalismo gestado desde a restauração Meiji. Sutis, mas eles estão lá. Como no momento em que o personagem Seita, irmão mais velho, ao descobrir que o Japão havia se rendido, se desespera. Mas o que saber de um modo abrupto da provável morte do próprio pai era inadmissível para ele que o Império tivesse se rendido. Imersos na jornada cada vez mais difícil de sobrevivência, com comida cada vez mais escassa, com ambos famélicos, sentindo avançar os sintomas de desnutrição, as estratégias para conseguir alimentos se tornam ainda mais desesperadas. Seita chega a furtar, é apanhado ou espancado e dá de cara com a tendência excludente e egoísta dos mais velhos, que não se interessavam em ajudar os que haviam saído daquele sistema. As tentativas do primogênito falham e, famélica e desnutrida, Setsuko morre, tal qual um vagalume, com a vida abreviada. O discurso anti-guerra é patente aqui. É impossível se deparar com os horrores da guerra e não se questionar, afinal, por que elas permanecem acontecendo. É verdade que há quem diga que não havia intenção do diretor de inserir um discurso pacifista na película, e que era tão somente exposta ali, naquelas paisagens, a realidade do Japão em meados do século XX. No entanto, há algo mais anti-guerra do que mostrar a realidade crua do quanto conflitos, nessa escala, podem encerrar histórias, roubar infância, e levar seres humanos a experienciar as mais cruéis faces da existência. Oficialmente panfletário ou não, o Túmulo dos Vagalumes se constitui um dos mais sinceros relatos da experiência japonesa na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Doses da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga nas redes sociais para não perder mais nenhum conteúdo sobre história e ciências humanas. Até a próxima.